Olá, eu sou James Pinheiro e esse é o Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém tem tempo ou paciência para explicar. Não remova os marcos nem os limites estabelecidos pelos antigos. Essa exortação da doutrina judaico-cristã nos lembra que nem toda novidade é bem-vinda e que uma mudança na forma de se fazer pode mudar a essência do que é feito. Então, como vamos conciliar as inovações da tecnologia no mundo e as práticas seculares que formam um bom profissional do direito? Para responder essa pergunta e promover novos encontros de saber, o Advocacy trouxe os seguintes parceiros. Moacir Lobato, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mestre em Direito, professor da PUC Minas com grande experiência na caminhada do direito, tendo ocupado secretarias do Governo do Estado de Minas e a Ouvidoria do Estado de Minas Gerais. Também conosco o doutor Regis André, advogado, doutor em Direito, professor e vice-presidente da Comissão de Estudos Jurídicos da OAB-MG. Lembrando que você é o nosso quarto convidado e queremos conhecer as suas dúvidas e opiniões através das nossas redes sociais. Primeiramente, eu quero agradecer aqui o doutor Moacir, o doutor Regis, pela participação de vocês. Muito obrigado pela presença e colaboração aqui conosco. E eu quero começar já perguntando aqui para o doutor Moacir. Doutor Moacir, como é o curso jurídico hoje no Brasil? Ou seja, assim, que falhas ou desatualidades há na grade e na forma como está sendo ofertado o curso jurídico hoje no Brasil? Este jovem, ou seja, o curso jurídico no Brasil, fez agora recentemente 190 aninhos. A partir da Faculdade de Direito Largo de São Francisco, em São Paulo, e de Olinda, Recife, implantou-se no Brasil, após a proclamação da independência, ou verificou-se a necessidade de que os cursos jurídicos estivessem estabelecidos aqui para que os nossos jovens estudantes não fossem obrigados a se deslocar a Coimbra. Essa trajetória de quase 2 séculos tem trazido uma experiência vastíssima, enriquecedora e que está sempre pronta a enfrentar os novos desafios que a nossa vida contemporânea, principalmente, está a sugerir, está a desafiar, por assim dizer. Nós temos estrutura no Brasil de cursos jurídicos estabelecidos já há várias décadas, mas sempre, imagino eu, com um olhar voltado para uma perspectiva que se avizinha para nós cada vez mais presente, e me refiro já a um tema que é corrente entre nós, no sentido da evolução permanente e cada vez mais veloz dos meios tecnológicos no país e no mundo, por assim dizer. O senhor disse aí que é um jovem, né, doutor, com 190. Sim. Por que é um jovem um curso de 190 anos, que é o curso jurídico no Brasil? Porque ele jamais estará completo, ele jamais estará definido, porque, de fato, ao regular a ciência do direito, sendo uma ciência interpretativa, os fatos da vida, as faculdades estarão sempre em formação, em processo contínuo. E nós não poderemos entender que isso significa uma realidade consumada. Daí porque o jovem de 190 anos. Não, mas também considerando assim, datas de fundação de universidades fora do Brasil, né? O senhor referiu a Coimbra, etc., universidades do século XII, século XI, quando o Brasil ainda nem descoberto tinha sido. Por exemplo. Estamos começando realmente a vida, né? Exatamente. Mas, doutor Regis, na sua perspectiva, assim, como que está o curso jurídico para o futuro, ou como ele deveria ser? Porque, na verdade, sempre é uma crítica como que é conduzido o curso, se está adaptado à realidade, como é que vão sair dos novos profissionais do direito. Enquanto curso, qual que é a sua avaliação de futuro para o ensino jurídico no Brasil? Presidente doutor Jaime, é um prazer participar do programa. É um prazer ainda mais significativo participar do programa junto ao desembargador Moacir Lobato, porque foi também meu professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E em nome da Comissão de Educação Jurídica da OAB, agradeço o convite. O que eu posso falar desse contexto é que o curso de Direito, embora já tenha adquirido uma maturidade significativa, nós ainda estamos presos, em certa medida, a uma base curricular muito antiga. Então,
os órgãos reguladores dos cursos de direito, em especial o MEC, continuam ainda a determinar que o curso realize determinadas disciplinas na sua estrutura curricular, sem que as instituições de ensino possam efetivamente inovar significativamente o quadro, né, do ensino jurídico no Brasil. Disso resulta que nós ainda temos uma estrutura curricular que leva muito mais ao embate em relação, né, à resolução dos conflitos que a sociedade apresenta do que a solução pacífica desses conflitos. Então, a mim me parece que nós ainda precisamos evoluir muito na reformulação da estrutura curricular dos cursos de direito em relação às disciplinas obrigatórias e facultativas para um caminho de resolução pacífica dos conflitos, até mesmo para desafogar o número de demandas que desaguam no Poder Judiciário, que infelizmente não tem resposta rápida, e isso só tumultua o mundo jurídico. Bom, mas talvez assim, com a linha de escola, digamos assim, que se adota no Brasil, doutor, porque se nós pensarmos, o direito é uma área de embate constante, né? Quer dizer, sempre é uma opinião diferente ali do outro. O senhor avalia que, pegando aí a sua linha de reflexão, o modelo de escola, digamos assim, que se tivesse no Brasil, poderia ir nessa linha até do que o próprio judiciário propõe, de ter uma atuação mais na linha da conciliação, da mediação, digamos aqui, assim, do que só no embate? Ou principalmente no embate? Perfeitamente, nesse sentido. Nós preparamos os nossos alunos e as estruturas curriculares dos cursos de direito no Brasil, em geral, né, estão focados nessa linha. Nós preparamos os alunos para se degladiarem nos autos de um processo. Então, as disciplinas mais significativas que nós temos são as disciplinas de direito processual, onde o aluno, por exemplo, aprende uma série de recursos, né, que a sociedade brasileira considera até infindáveis. Nem mesmo a atual reforma do Código de Processo Civil, né, se atentou exatamente para esse tipo de situação. Quando, na verdade, nós deveríamos buscar mais fórmulas alternativas de resolução de conflito e mais, nós deveríamos utilizar mais fórmulas de resolução de conflitos no âmbito da própria administração pública, né, direta ou indireta, sem necessariamente passar pelo Poder Judiciário. Então, se nós reestruturarmos o curso, a estrutura curricular dos cursos de direito, levando a trabalhar com disciplinas que mais promovam a solução de conflitos no âmbito amigável e extrajudicial, acredito eu que nós teríamos uma evolução muito significativa. O que nós temos hoje, para concluir, é um curso de direito que, no final das contas, ensina o aluno a trabalhar o processo e, portanto, a trabalhar o embate e não resolver as questões necessárias para a sociedade brasileira. E aí, doutor? Eu gostaria de fazer uma consideração, em primeiro lugar, aplaudindo essa manifestação que o doutor Régis traz, mas me permitindo uma consideração no seguinte sentido. Eu integro duas instituições que têm, por excelência, hoje, em Minas Gerais, um olhar muito atento à questão relacionada à conciliação, à mediação, que são o Tribunal de Justiça e a Faculdade de Direito, a Faculdade Mineira de Direito da PUC-MG. O que me parece correto, e acho que aí nós estaremos de acordo, é que a mediação, a conciliação, ou seja, aquelas possibilidades de solução não conflituosa, não é? De demandas, a retirar um pouco da chamada cultura adversarial entre nós, é importante. Mas isso não significa dizer que os currículos escolares tenham que abandonar a formação, por exemplo, de direito material tão sólida, tão necessária. O que é constante, o doutor Régis, professor que é, e brilhante professor que é também, sabe disso, os nossos alunos têm uma natural ansiedade de já, vamos por assim dizer, colocar a mão na massa, de realmente experimentar o direito enquanto experiência viva. Mas nós temos a necessidade de uma formação sólida, teórica, e cada vez
essa demanda será maior. Mas aí sim, com esse olhar atento, para que possamos trazer aos currículos, e como muito mais do que a inserção formal, a prática, digamos assim, benfazeja dessas soluções alternativas de conflitos que não estejam exclusivamente baseadas num processo que se estabeleça no âmbito judicial. Agora, doutor, pegando nessa linha de discussão aí, que ganho que teria para a sociedade, né? Se a gente pensa assim, tá bom, nós temos avaliação aqui do ensino jurídico, essa linha aqui, talvez essa fosse... Qual é o resultado positivo disso para a sociedade? Porque se a gente pensa que o judiciário, ele anda sobrecarregado nas diversas instâncias e a resposta não vem na proporção ou na rapidez que a população nem espera, mas tem necessidade, se nós pensamos em reformular o ensino jurídico, haveria um ganho para a sociedade de uma forma em geral, se mudamos a forma de pensar até dos alunos desde o início da formação? Eu acredito que essa é uma pergunta tão interessante e tão profunda que nós talvez tivéssemos que ampliar esse debate, não só do ponto de vista dos participantes, mas como do próprio tempo. Do tempo, né? Nós temos uma experiência no Brasil que tem que ser muito refletida, que é a seguinte: com a Constituição de 88, o acesso à justiça foi, digamos assim, franqueado de forma inédita no país. E segundo, o fenômeno da chamada judicialização vem por outras causas, que não apenas essa possibilidade. Sim. Nós perdemos a referência, e isso são estudiosos muito mais celebrados que têm condição de dizer isso, aquela possibilidade de composição, por exemplo, na figura que o pai exercia numa sociedade até historicamente recente. Hoje o conflito já é dirimido pelo juiz. Então, se nós associarmos apenas de saída dois fenômenos, estaremos diante de uma perspectiva cuja solução, aí sim, para a sua resposta, terá um caminho longo a ser trilhado, sem dúvida alguma. Eu quero falar também do aluno, né? Assim, o aluno, quando vai para o curso de Direito, qual que é a expectativa dele, o que se espera, é um lugar de embate, enfim, como o senhor disse. Nós já entramos na faculdade de Direito querendo pôr a mão na massa, né? De preferência, já sair de terno e gravata para fazer alguma audiência. Mas nós vamos fazer uma pequena pausa para o nosso tradicional café. E lembre-se, você é o nosso quarto convidado de hoje. Através das nossas redes sociais, nós contamos com a sua participação. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Advocacy, hoje conversando sobre os rumos do direito e o conflito entre tecnologia e tradição. E se você tem dúvidas, sugestões ou críticas, envie a sua mensagem para o WhatsApp 31 98 027 0984 e vamos conversar. Mas voltando aqui ao bloco, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Moacir, que recentemente o Brasil foi tomado pela informatização dos sistemas processuais no judiciário, né? Qual as vantagens e as falhas de se informatizar, de uma certa forma, o judiciário brasileiro, doutor? Meu caro James, eu diria que antes de vantagens e desvantagens, nós temos uma situação que é irreversível. E diria por quê. Nós temos uma litigância, uma quantidade de processos hoje, uma formulação do direito, uma produção em massa. Não se trata mais de uma advocacia artesanal, nem de decisões artesanais, o que não quer dizer que a advocacia não trabalhe no limite de suas possibilidades intelectuais e a magistratura do mesmo modo. Mas há um número extraordinariamente significativo de demandas. E se nós não tivéssemos sistemas implementados, nós estaríamos vivendo simplesmente o caos, tanto para advogados quanto para juízes e, sobretudo, para as pessoas que veriam a frustração de suas demandas, aí sim, realmente eternizadas. De modo que, como todo sistema, como todo processo, tem suas falhas, tem a necessidade de seu aperfeiçoamento, mas imagino eu, impensável nos dias de hoje que não estejamos ou que não estivéssemos com um sistema dessa magnitude a gerir, a possibilitar
em última análise, a realização da justiça, sem dúvida alguma. Eu avalio, acho que o doutor Regis há de concordar comigo, assim, o início foi aquele início meio tumultuado, né? Sim. E aí acho que todo advogado, todo escritório, né, doutor, teve que investir em tecnologia, em sistemas, em equipamentos mais ágeis, tanto para digitalização, acesso, etc. Mas, sobretudo, acho que no início, a falta de um sistema único para os tribunais todos, as instâncias todas, isso gerou muito problema, né? Então, posteriormente, acho que a própria Ordem dos Advogados, o CNJ, à medida que foi tentando criar sistemas que conseguia agregar os diversos tribunais, e eu digo isso aqui, doutor, chegou num momento que no escritório nós quase que separamos, assim, não sei se vocês passaram por isso, esse computador atende o TJ, esse atende o TJSP, esse o TJRJ, porque o sistema não integrava e não conseguia colocar numa máquina só. Mas passou esse momento e aí o resultado positivo dessa informatização começou a aparecer, inclusive, para a própria advocacia, né? Em termos de equipamento, material, essa impressão de documentos diminuiu consideravelmente nos escritórios de advocacia. Não é isso, doutor? Perfeito. Nós tivemos uma fase inicial muito difícil, porque os sistemas não se comunicavam. Não se comunicavam, é verdade. Não fazendo uma crítica ao Tribunal de Justiça, mais uma observação, ainda hoje nós temos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais 2 sistemas funcionando, um para a primeira instância e um para a segunda instância. O ideal seria que eles fossem uniformizados. Desculpa, e o ProJude, que é o ProJude ainda nos juizados especiais, o ideal seria que eles fossem uniformizados. Mas toda mudança leva a que as pessoas saiam da inércia. Isso foi muito importante, porque os cursos de Direito também adquiriram uma dinâmica maior. Nós temos um alunado hoje já voltado à tecnologia, então os alunos que estão se formando nas instituições de ensino já estão preparados para enfrentar essas inovações tecnológicas, a começar pelo dia a dia do uso do telefone, que praticamente se transformou, né, no maior instrumento de comunicação no Brasil. Não, mas para os senhores que são professores, as escolas também estão investindo nisso? Nessa formação do aluno, ou seja, melhor, do seu aluno do direito também com a tecnologia? Ou seja, a escola está preparando o aluno para esse novo mundo jurídico, digamos assim? Olha, eu não sou versado em tecnologia, sou um mau aluno esforçado. Portanto, eu não me sinto habilitado a dizer isso. Mas o que vejo é que os alunos, não só das faculdades de Direito, de todas as outras unidades, até mesmo das escolas fundamentais de ensino médio, eles é que levam a tecnologia, porque eles têm uma familiaridade muito maior, uma naturalidade maior para lidar com esse tipo de situação. Na medida do possível, imagino eu, essas instituições têm, de fato, procurado investir. Agora, no que respeita à questão dos sistemas, a unidade de linguagem é sempre um objetivo a ser buscado. Não é? Quando nós tivermos o mesmo idioma falado em todas as cortes, em todas as instâncias, em todos os juízes e os juizados no Brasil, nós teremos dado um passo extraordinariamente significativo, não tenho dúvida disso. Agora, uma pergunta também que eu deixo aqui para os dois falarem. Recentemente, a mídia divulgou matérias sobre a inteligência artificial, citando o robô advogado, o advogado robô, né? Que resolvia questões mais rápido do que os advogados mais experientes. Até um evento teve nos Estados Unidos, nós conversamos sobre isso, né, doutor? E o sistema, assim, o sistema ROS é uma realidade, é um aplicativo, né? É um programa da IBM, que grandes escritórios nos Estados Unidos já estão adotando. Isso veio para ficar, doutor? Isso vai valer? Isso, enfim, a gente conversava aqui no intervalo, vai tirar o emprego dos advogados? Como que vai ser isso? Eu acredito que não, tirar o emprego dos advogados não. Um advogado bem formado na instituição de ensino, sempre ele terá a sua oportunidade de trabalho no mercado. O que levará é que o advogado ele terá que ser mais atento e mais dinâmico no dia a dia da sua atividade profissional. Essas ferramentas, elas irão auxiliar o trabalho do advogado, mas a advocacia, tal qual o Ministério Público, magistratura, depende muito do tirocínio e da sensibilidade de quem opera o sistema. Então, robotizar a advocacia, robotizar o judiciário, robotizar o Ministério Público, a mim me parece que é algo que jamais vai acontecer, porque trabalhamos
na área das ciências sociais aplicadas, né? E a ponderação, a razoabilidade, né? Os fundamentos básicos, né, de uma sociedade livre, justa e humanitária sempre estarão bastante incutidas no aluno bem informado nas instituições. Então, o advogado, acredito eu, né, ele não passará por esses percalços. E aí, doutor? Eu me ponho absolutamente de acordo com essa ponderação que traz o doutor Regis, e tenho a dizer em relação a essa questão o seguinte: o Watson, hoje já conhecido, é talvez a primeira máquina de computação cognitiva de que temos notícia. A cognição, a rapidez com que ela processa informações, não imagino, ainda que se trate no futuro muito próximo de uma inteligência artificial, de segundo grau, ou seja, o robô que raciocina, ainda assim imagino também que estaremos distante da sensibilidade que uma pessoa humana, que um profissional do direito, seja ele um juiz, seja um promotor de justiça, seja um magistrado, tem capacidade de fazer. Se me permite, eu me lembro de uma historinha muito rápida de um filme que assisti há algumas boas décadas, quem sabe, em que numa cidadezinha pequena dos Estados Unidos, um jovem advogado chega num cavalo e fez uma parada ali, técnica, vamos dizer assim, para reabastecer e seguir viagem. E soube da ocorrência de um homicídio terrível. E soube que nenhum advogado se disporia a defender aquele réu, tendo em vista o caráter até hediondo desse crime. E ele disse, eu farei. E o fez. E quando terminou a defesa, e ele montou no seu cavalo, veio um rapazinho atrás e disse, doutor, por favor, o senhor fez uma defesa tão bonita, as pessoas querem saber onde é que é o seu escritório. E ele vira o cavalo, a câmera focaliza no seu rosto, ele levanta a aba do chapéu e faz assim, ó, aqui, e fecha e o filme acaba. Acho que isso dá bem a ideia do quanto é indispensável a parcela e a contribuição humana, ainda que os processos tecnológicos avancem de uma maneira tão significativa como hoje. Não deixa de ser uma provocação para a advocacia de qualquer forma, né? Com certeza. Porque assim, é processar muito dado, é processar muita informação. Que é o que nos parece, e a gente comentava aqui que tem, ontem eu estava lendo um pouco sobre isso, há um escritório no Brasil que adotou um robô. Até acho que um Watson Tupiniquim, alguma coisa assim, claro, com uma boa tecnologia, mas talvez não tão, com tanto recurso, etc. E, na verdade, ele faz o quê? Processar dados. Para processar dados e até comparar dados um com o outro, ele precisa de receber alimentação para isso. Mesmo que esse advogado robô consiga fazer muito bem uma análise de julgados dos diversos tribunais, cruzar esses julgados e falar, olha, o seu caso, eu posso pegar, fazer uma analogia com julgados de tribunais de diversos países, ou seja, alguém tem que alimentar esse sistema, pelo menos onde nós estamos hoje com tecnologia e com a formação que temos, e mais. O advogado tem que ter a capacidade, e aí se eu estiver errado, vocês por favor me corrijam, de saber analisar o caso que ele está estudando, ou que vai propor a ação, ou mesmo a defesa, para conseguir alimentar esse robô que vai auxiliá-lo com mais rapidez para preparar uma tese, seja de defesa, seja para ajuizar uma ação. Ou seja, esse advogado aí do filme que está com tudo na cabeça, talvez ele só vá dividir um pouco do espaço do cérebro com esse robô, né? E se me permitem, na verdade, alguém que alimente o sistema, sim, mas alguém que saiba utilizar as informações recebidas. Sim. Porque você pode estar diante de uma quantidade extraordinária de informações, se não houver a capacidade, como disse o doutor Regis, a sensibilidade, o conhecimento, a formação sólida que ele invoca, para que haja um resultado positivo, nada disso fará sentido, sem dúvida alguma. Nós vamos voltar no próximo bloco, doutor, mas eu já vou deixar uma pergunta aqui para o senhor. Recentemente a OAB entrou aí no embate do tecnólogo jurídico e ainda essa história não se fechou, né? Junto ao MEC, ou já se fechou, não sei em que pé que está. Assim, que profissional é esse tecnólogo jurídico? Mas eu vou deixar para a gente voltar com esse assunto no próximo bloco.
E como nós não somos robô, nós vamos parar para mais um intervalo, tomamos uma água e voltamos já já com o nosso Advocacy. Já estamos de volta com as ideias hidratadas, conversando com o desembargador do TJMG, Moacir Lobato, e com o vice-presidente da Comissão de Estudos Jurídicos da OAB-MG, Dr. Regis André, sobre os rumos do direito e a batalha entre a tecnologia e a tradição. Lembrando que todos os nossos programas estão no novo portal da Rede Super e também no YouTube. Quer conversar conosco? Então mande um WhatsApp para o 31 98 027 0984. Ou através das nossas redes sociais. Você é o nosso quarto convidado de hoje. Nós encerramos o bloco anterior falando sobre o tecnólogo jurídico, não é isso, doutor Regis? Sim. Foi aí uma conversa que a OAB teve com o MEC no ano de 2017. O que é esse tecnólogo jurídico e como que ficou essa conversa da OAB com o MEC? O MEC pretende e já estabeleceu normativas para a criação de um tecnólogo em direito e a OAB, em linha geral, entende que é um curso que não se adequa à realidade brasileira. Aliás, o curso de Direito é um curso bastante complexo, a graduação em Direito, né? É uma série de disciplinas que o aluno precisa ter uma formação considerável, disciplinas de natureza técnica, há outras disciplinas de natureza de formação humanista que ele precisa ter bem sólido para poder desenvolver uma profissão, né, de forma a bem da população brasileira. E o tecnólogo seria, em certa medida, né, uma criação de uma profissão de paralegal aqui no Brasil, algo que nós entendemos absolutamente inaceitável, né? É também uma maneira do MEC, em certa medida, fugir à sua obrigação legal de submeter, né, toda vez que autoriza, reconhece, renova o reconhecimento de um curso de direito, submeter este processo à OAB, porque por força de lei, o Estatuto da OAB, a OAB tem, né, direito e prerrogativa de manifestar-se sobre os cursos de direito no Brasil, e no caso do tecnólogo, isso não seria necessário. Então entendemos que na evolução tecnológica que estamos tendo, na quantidade de demandas que estão chegando no Poder Judiciário, nós precisamos, na verdade, de advogados bem formados nos cursos de direito, e não novos cursos de natureza técnica, sem um amparo legal, inclusive, do Estatuto da Advocacia da OAB, para poder atender a população. Mas não seriam advogados, né? Assim, ou seja, não estariam habilitados para prestar o exame de ordem e requerer inscrição junto à ordem, esse tecnólogo jurídico? Não seriam. Seriam auxiliares, por assim dizer, ou então seriam empregados de empresas terceirizadas em órgãos públicos, ou seriam pessoal similar à área administrativa em um escritório, né? Então, qual a garantia de uma formação significativa desse profissional, né? E qual a ajuda efetiva que esse profissional poderia dar ao sistema jurídico para torná-lo mais eficiente, mais humano, atendendo a população? Mas encerrou, desculpa, qual foi a conclusão disso? Qual foi o resultado disso? Conseguiu, o MEC aprovou, a OAB conseguiu barrar esse processo? O MEC aprovou o curso de tecnólogo e a OAB está movimentando, né, os meios legais para poder sanar essa situação que ela entende que é absolutamente inadequada no Brasil. Agora, voltando um pouco aqui à provocação da tecnologia, né? Nós estamos falando aqui sobre o robô, a informatização. Aí eu pergunto, começo aqui com o doutor Moacir, como fica a operação do direito nos diversos envolvidos no sistema de justiça? Como o próprio judiciário, né? O Ministério Público, a advocacia. Aí uma pergunta que pode parecer boa, seria o fim em breve do que é conhecido hoje pelos profissionais do direito e pela sociedade? Assim, o direito vai mudar tanto, o profissional do direito vai mudar tanto, que seria diferente do que nós temos aí hoje? Qual é a visão de vocês para esse futuro? Talvez um pouco diferente, sim. Mas eu diria que é uma perspectiva, se me permite usar uma expressão, desafiadora. Nada é tão triste quanto ver um aluno de uma faculdade, no início, no meio do curso, às vezes já próximo a colar grau, desanimado,
achando-se sem perspectiva, achando que tudo está pronto, que não há o que fazer mais. Nós estamos diante de um descortinar, de uma época absolutamente nova entre nós, com desafios que nós nem temos ainda como mencionar ou como mensurar. Permita-me um exemplo. Nós estamos tratando aqui da técnica sob o ponto de vista do exercício auxiliar da atividade de raciocínio. É o Watson, é um outro qualquer. Nós temos que verificar as implicações trazidas para o direito nas mais variadas manifestações da tecnologia, com até mesmo o maior desafio da humanidade, que é tornar-se imortal. Se não estamos perto disso, estamos querendo tornar o ser humano com uma capacidade de vida muito maior. Isso Sim. traz impactos para o direito, mas é óbvio que traz. Mas quais são esses impactos? Muitos deles nós nem descortinamos ainda. Então estamos diante, sim, de um tempo que é desafiador, que não deve trazer medo, desânimo a ninguém, senão uma perspectiva de enfrentar algo que é, sem sombra de dúvida, não sou eu, não seremos nenhum de nós a dizer, mas inéditos na história da humanidade, sem dúvida alguma. Doutor, nós estamos conversando aqui um pouco sobre o robô advogado, assim, facilita a vida ou agiliza a vida, né, a atividade profissional. E do judiciário, assim, o que seria algo aplicável também, por exemplo, para o senhor que é um julgador? De que forma que a tecnologia te deixa cada vez preso a aspectos como mais materiais do processo, lidar com o processo, comparar decisões, ver casos análogos, ou seja, o judiciário também caminha nessa direção, em que um sistema favorece, digamos, no seu caso, para um desembargador, olha, ele já faz uma análise de casos e casos, de julgados e julgados, e facilita para o julgador, de forma que ele pega o caso, ele já vê que linha que os tribunais vão, ou o seu próprio tribunal, ou os tribunais superiores, e aí a sua sensibilidade, capacidade de análise, agilizaria o judiciário e está caminhando nessa direção? Eu te responderia, caro James, numa pergunta do futuro com um exemplo do passado. Sim. Um passado recente. Recente do ponto de vista histórico. Porque quando me formei, pouco antes disso, ou pouco depois, havia uma grande inquietação porque os sistemas de computação, etc., trariam, por exemplo, os repositórios de jurisprudência não mais naqueles volumes densos, e se nós teríamos condição de verificar toda a jurisprudência contida numa máquina, na época um disquete, ou algo similar. E dizia-se, bom, isso aqui é pronto, acabou, basta você relacionar aqueles julgados e está decidido. Essa realidade já chegou há muito tempo para nós e ela em nenhuma medida altera aquilo que é essencial ao exercício, que é a capacidade de raciocinar, de sentir e de decidir considerando as questões que estão contidas no processo. Claro que nós temos tratado aqui de instrumentos, de linhas auxiliares e que elas sejam as mais amplas possível. Agora, que isso não substitua a possibilidade de uma decisão. Se me permite, sempre brinco o seguinte, se eu tiver um carro que faça para mim a manobra toda, que dirija, que me leve a todos os lugares que eu pretendo, para mim está ótimo. Excelente, né? Eu só não quero que ele me diga onde eu devo ir. Aí é diferente. Né? Hoje, curiosamente, eu vim para cá, estava num julgamento e um embate lá do recurso era sobre a produção de provas. Quer dizer, um juiz indeferiu um pedido de produção de provas, ou seja, como é que o sistema vai dizer se aquela prova é necessária ou não, se não houver o juiz lá na primeira instância que disse, olha, todos os elementos para eu julgar já estão aqui, não há mais necessidade para a produção de novas provas. Enfim, aí fomos discutir isso numa outra instância, ou seja, chega um momento que não é a máquina mais. Né? É um belo exemplo. Não é mais a inteligência artificial, ou seja, essa capacidade de analisar, olhar o processo todo e falar, falta mais alguma coisa, ou já tem todos os elementos, eu acredito que por mais que a gente tenha tecnologia, isso não tem como substituir o robô humano ali julgando ou presidindo o processo. Não é isso, doutor Regis? Como o desembargador bem disse, a atividade jurisdicional depende muito da pessoa humana.
O juiz tem que ter essa sensibilidade de valorar a prova contida nos autos, Sim. o que um computador jamais o fará. Sim. Né? Do mesmo modo, o advogado tem que ter a sensibilidade de analisar o caso do cliente, propor uma solução amigável e, em último caso, né, acionar o Poder Judiciário buscando a solução daquele conflito. Essa capacidade de raciocínio, esse tirocínio, o senso de responsabilidade, de razoabilidade, né, é próprio do ser humano, da formação que ele teve, quer seja na família, né, quer seja nos mais diversos grupos sociais, quer seja nas instituições de ensino. Então a máquina vem para nos auxiliar, sim, né, e o avanço da tecnologia nos leva também a avançar no nosso conhecimento, nas nossas práticas, mas jamais vai substituir o ser humano. O direito, como trabalha com as ciências sociais aplicadas, né, e é próprio da sociedade a evolução e o conflito, né, fatalmente precisará de homens e mulheres de boa vontade para poder, né, melhorar a sociedade a cada dia. Agora, nós temos aí, nós estamos falando aqui de uma tecnologia de ponta que a gente ainda não conhece, com algo que já, e o senhor citando aí, eu me lembro aqui em época de faculdade, de ser ali Afonso Arinos atravessava a rua e ia lá na biblioteca do tribunal fazer pesquisa nos livros, assim, só para explicar aqui, os livros eram índices da jurisprudência. Isso. Ou seja, tinha quase que uma enciclopédia de índice para depois eu achar a jurisprudência. Não tem tanto tempo assim, né? Quer dizer, não, tem um tempo, mas era de tempo, no meu da época de faculdade, ou seja, era tudo aqui. Depois veio o disquete, veio. Caminhamos já, tem uma tecnologia que a gente ainda não conhece, você está aí citando. E aí uma colocação hoje é, alguns advogados, doutor, por incrível que pareça, foram excluídos, doutor Regis pode atestar isso, do exercício da profissão, porque trabalhavam sós, eu tenho conhecidos que ficaram de fora e resolveram até se aposentar um pouco antes. Não adaptaram a tecnologia do processo eletrônico, que requeriam conhecimento, a utilização do equipamento de informática e etc. Então, eles não conseguiram entrar nessa tecnologia, que quiçá acessar o sistema, enfim. Alguns profissionais ficaram fora não conseguiram acompanhar essa tecnologia, né? Sobretudo na advocacia, né? Não sei se a OAB chegou a ter esses dados. Não, a gente avalia isso com muito cuidado, e a OAB, por exemplo, em Minas Gerais, deu uma série de cursos gratuitos a todos os advogados, advogadas, estagiários em direito, para exatamente poder conhecer o sistema e operacionalizar o sistema, né, de forma adequada. O desembargador chamou a atenção para os desafios na área atual e, partindo para os cursos de direito, o nosso desafio é exatamente incluir disciplinas na estrutura curricular do curso de direito, né, que prepare o alunado para, né, enfrentar as novas tecnologias e a forma de aplicar o direito na sociedade moderna. E mais, a cada dia nós precisamos entender que não basta só ter a formação em direito, precisaremos também ter formação em área suplementar ou área complementar, por exemplo, na área da computação. Então, o advogado moderno, ele terá que ter esta preocupação em buscar uma formação, um conhecimento adequado na área da computação para poder trabalhar o sistema de forma adequada. Verdade. E nós estamos chegando aqui ao final, assim, parece que tem um dia inteiro para falar, mas é tanta coisa e o tempo parece curto. Nós vamos encerrar, mas eu queria fazer aqui uma pergunta para o senhor, doutor Moacir. Assim, o que é que os futuros operadores do direito e os cursos jurídicos devem estar atentos ou adotar na sua formação para não ficarem fora do sistema? Assim, qual que é a visão sobre isso do futuro, tanto do curso como dos operadores? Parece que pode ser até um pouco, ou soar um pouco contraditório, mas eu gostaria que nós tivéssemos sempre um viés humanista, que intensificássemos mais os estudos de filosofia do direito, de buscar a essência das coisas, porque talvez aí nós encontremos respostas aos desafios que a tecnologia nos oferece. E ter esse acompanhamento que o Dr. Regis sugere aqui, acho também fundamental. Ou seja, vamos andar com todas as nossas antenas bem ligadas e bem conectadas ao mundo que nos espera. Obrigado. Nós estamos chegando ao fim dessa conversa. Eu quero agradecer aqui o Dr. Regis pela sua participação.
Doutor Moacir, muito obrigado pela participação de vocês de uma forma tão brilhante. São grandes conhecedores, são professores, são profissionais do direito que estão aqui conosco. E como estamos começando a nossa segunda temporada com esse programa, queremos dizer que com perseverança que venha 2018 e nós continuamos contando com a sua participação no nosso programa. Até o nosso próximo Advocacy. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.